cada encontro de 2 aulas, né? Então, receberam aí aula 1, que é política, e receberam a aula 2, que é economia. Hoje nós vamos desdobrar a aula 1. E se você parou para dar uma olhadinha, você vai ver que na aula 1 nós temos 30 questões. Se você observar também, vocês observarem com alguma atenção, vão ver que nessa aula 1, né, com as nossas 30 questões, nós não temos gabarito. Ah, Brando, por que tu fez o material sem gabarito? Porque nós resolvemos todas as 30 questões em sala de aula, né? Eu queria muito poder confiar em vocês, mas não posso, porque a vida de vocês é tão maluca quanto a minha, né? Elisete, está aparecendo aqui uma interferência. Elisete está apresentando. E aí tá meio bugando aqui a minha apresentação, Elisete. Vê aí como é que está fazendo. Porque está dando uma certa interferência aqui. Beleza? Mas vamos lá. Receberam aí o material. No final da nossa aula, você vai receber também o PowerPoint de hoje, tranquilo, para que não haja aí nenhuma, eu perdi informação. Não, perder informação nada. Você vai receber aí integralmente o material de hoje, né? Que é um assunto um pouquinho mais puxado e é um assunto que tem sido recorrente em todas as bancas. IMPA, UPA, UES, não importa qual seja a banca, esse assunto ele é extremamente recorrente. Tranquilo? Então, considerando essas informações, vamos aí, pau na máquina. Hoje nós vamos trabalhar a questão política. Ah, eu odeio política. Não, você não odeia política, você odeia os políticos, né? E a politicagem que acaba acontecendo no mundo todo. Só que no Brasil é que nós nos especializamos em corrupção política numa esfera gigantesca. A política brasileira está subdividida em 2 grandes seções, direita e esquerda, tá? São as únicas? Não, não são as únicas. Nós temos esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, centrão, e assim sucessivamente. Brando, eu tenho que lembrar de todas essas informações? Não. Só o que é fundamental, só o que cai na prova, só o que é comumente cobrado. E o IMPA cobra muito as questões políticas, as questões socioeconômicas, os desdobramentos políticos. E como o IMPA é a nossa banca, nós não podemos deixar de dar uma atenção especial a esse aspecto. Mas já antecipo, cuidado para não atravessar a questão política com a sua questão ideológica. Ah, eu sou de ideologia de esquerda, ótimo. Eu sou de direita, ótimo. Eu sou pró-Lula, ótimo. Eu sou pró-Bolsonaro, ótimo. Eu não quero ninguém, ótimo. A banca não se importa absolutamente com a sua ideologia. Consequentemente, a ideologia do professor que ministra a aula também não cai na prova. O Brando é de direita, de esquerda, de centro, não é motivo de prova, então o que a gente faz? Se concentra nos fatos. Quando o governo acerta, o governo acertou. Quando o governo erra, o governo errou. Fato. E o que cai na prova são fatos. Considerando esses aspectos, vamos aí ao que de fato nos interessa, né? Discussão da política mundial e da política também internacional. Vamos começar logo, para facilitar a nossa vida, né? Falando do governo brasileiro, né? O governo brasileiro, ele sofreu um processo de mudança considerável, né? Esse PowerPoint já está em PDF, no finalzinho da aula a coordenação vai enviar para vocês. E pela primeira vez na história da República Brasileira, isso é desde 1889,
século XIX, é a maior composição ministerial da história republicana. Nós temos só 37 ministros. Só 37. Anteriormente, quem tinha um ministério tão grande assim era a Dilma. A Dilma chegou a ter 33 ministérios. Só que o ministério da Dilma eram 26 ministérios de fato, né? E 7 secretarias com poder de ministério. Dessa vez, não. Dessa vez, nós não temos secretarias, nós temos 37 ministérios. E aqui, algumas figuras que seriam importantes para que você lembre, né? Lembre, alguns são importantes. Casa Civil, que tem a função de fazer a interligação com os outros ministérios. Rui Costa, né? Já foi governador aí da Bahia, né? Formado em economia, tá aí. A idade 59 e tal. Outro fundamental para que você lembre, também, dada a sua importância, trabalho e emprego, Luiz Marinho. O Carlos Lupe já foi ministro do Trabalho na gestão Dilma, né? Jader Filho, qualquer semelhança com Jader Barbalho do Pará não é mera coincidência, é filho dele. E logo abaixo, aí nesse primeiro rol, nós vamos ter Renan Filho. Não é coincidência, é nome também, é filho também do Renan Calheiros, que já foi ministro e já foi presidente do Senado, né? Foi presidente do Senado e foi ele que instaurou a famosa, ele e o Alcolumbre fizeram aí a famosíssima CPI da pandemia, que demorou 6 meses, acabou não prendendo ninguém. Não prendendo ninguém, né? Aí, Jader, Renan Filhos e Jader Filho. Se você está acompanhando os noticiários, e eu recomendo, eu não gosto da Globo, é Globo lixo, mas é fonte de informação e o G1 é extremamente recorrente nas nossas provas. O Renan Filho teve a ideia brilhante, para não dizer que foi uma ideia bovina, né? Uma ideia absurda, de definir que as passagens de avião serão R$ 200. Aí você fica pensando, pô, R$ 200 na passagem. R$ 200 no final de semana, vocês que são ricos, eu não, sou um pobre velho. Vocês são ricos, gastam numa pizza com a família, tomam um vinho caro, as cervejas caras, comem pizza, R$ 200. Só tem um problema nessa análise. Essa passagem supostamente barata, ela está destinada a um público específico, não está? Funcionário público, aposentado e estudantes. Ótimo, né? A tela não está mais aparecendo? Como assim, Anabela? Não está mais aparecendo? Você não está recebendo a minha imagem? Não, porque eu saí da transmissão, Anabela. Ou a minha imagem não está chegando aí? Não, não. Não, é porque eu faço... Anabela, é porque assim, eu sou psicopata. Eu fico fazendo a transição entre a tela e as informações para não cansar vocês, né? E vocês não se impactarem com a minha beleza rústica, vulgo feiura. Então, o que acontece? Para que a passagem de avião custe R$ 200, significa que eu e vocês daqui a pouco nem vão estar mais assim, porque serão funcionários públicos, né? E quem não é funcionário público vai pagar o ônus dessa conta aí. Ou seja, promessa sem lastro, sem garantia. Então, muito cuidado ao analisar esses fatos. O senhor Renan Filho fez uma promessa que é, no mínimo, difícil de se cumprir. Bora lá, pau na máquina. Primeira hora, a gente desce Kátia, no final da aula. Tá? Olha só, Renan Filho, né? Aí, outros ministros. Esse rapaz aqui, né? Esse rapaz aqui que nós conhecemos bem,
Deixa eu ver se a minha caneta aqui já está ativa. Vê. Opa, hoje a minha caneta não está querendo trabalhar. Não sei por quê. Minha caneta hoje não está trabalhando. Minha caneta não, né? Caneta aqui do professor Daniel, né? Então, eu vou marcar aqui com o mouse mesmo, que a minha caneta não está muito legal. Ó, esse rapaz aqui, Fernando Haddad, tá? Houve uma mudança aqui. Nós temos agora o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda era anteriormente chamado de Ministério da Economia. E, no momento, o cenário político internacional não vê com bons olhos a atuação do Fernando Haddad. Tanto é que a inflação está voltando aí com força, também está voltando com força a taxa de desemprego, né? Tem oscilação. Aí nós temos aqui no planejamento e orçamento, um ministério importantíssimo, Simone Tebet. Recordem que a Simone Tebet foi candidata a presidente pelo PMDB, na verdade pelo MDB, não tem mais PMDB, né? Foi derrotada e depois declarou apoio ao Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ela disse que ele era bandido, que era ladrão, que não compactuava com as ideias dele, e depois assumiu aí um ministério que é o de planejamento e orçamento, né? Nós temos alguns ministérios relativamente novos, ó, gestão e inovação, formada em economia, a STEDEWEC. O Flávio Dino, muito conhecido, porque recentemente subiu o morro do Complexo da Maré, basicamente sem escolta. Esse rapaz aqui, que é nosso conhecido demais, o senhor ministro da Educação, Camilo Santana, que foi somar 2 mais 10 deu 11, uma soma estranha. Dona Marina Silva, a eterna ministra do Meio Ambiente, e agora o desmatamento cresceu assustadoramente, né, na gestão atual. Não que ele fosse pequeno, na gestão anterior era alta, mas na gestão atual está maior do que a anterior, né? A Marina Silva, que teve aí em Davos, e disse que o Brasil tinha 125 milhões de famintos. A população brasileira é 215 milhões, né? Então, mais da metade da população passa fome, de acordo com a dona Marina Silva. Não tem dados que comprovem isso de jeito nenhum. Aí nós temos aqui o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Diga-se de passagem, o agronegócio não tem sido visto com bons olhos. O MST ou MTST voltou a invadir fazendas. Nós temos aqui um ministério totalmente inédito, né? Povos indígenas e povos originários. Engraçado. Originalmente, o nome do ministério era Povos Originários. Depois, virou Povos Indígenas. A ministra é a mesma, Sônia Guajajara, né? Então, é marcado pelo ineditismo. A relação de ministro do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui embaixo, a dona ministra da Cultura, né? A dona Margarete Menezes. Na edição, eu cortei aqui um pedaço da Margarete Menezes. E não se fala de estrutura política brasileira se você também não falar categoricamente, né, do STF, né? O nosso ministério aí chamado STF, que é a jurisprudência brasileira. Minha caneta hoje, não sei por que, não está querendo funcionar, né? Intriga aí da oposição. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Olha só, o STF, né, e o Brasil, a estrutura política brasileira, está dividida da seguinte maneira. Vamos lá, deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês, para fazer o nosso
comentário. Tranquilo? Ó, reza a lenda que a estrutura política brasileira, né, nós não temos o nosso concurso, nós não temos noção de direito constitucional, mas, infelizmente, em atualidades, eventualmente vai cair noções de direito constitucional. Por que isso? Vamos lá. No direito constitucional, a gente vai aprender noções mínimas do que é o Estado. O Estado brasileiro Valdemar, eu não acredito muito, porque pode ser que o INPA não queira entrar nessa seara, nessa questão de bater de frente com o governo, mas fica a critério do elaborador da prova, né? O INPA, ele não tem esse filtro, ele pode sim cobrar as implicações do consórcio Nordeste, inclusive as implicações do ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana, né? Tamires cai, mas depende muito da banca e depende muito do elaborador. Tanto é que já aconteceu no primeiro concurso da PM, em 2008, falando sobre um escândalo do governo Lula, né? Operação Satyagraha, em que 429 mil pessoas foram grampeadas, né? A justiça só tinha autorizado o grampo para 39 mil pessoas. Outras 400 mil não, depende, Beatriz. O que a banca define como recente vai depender se ela estabelecer isso no edital. Se o edital estabelecer que nos últimos 6 meses para cá é recente, essa é o lapso de tempo que será cobrado. Se não, ele pode cobrar de 1945 até o presente momento. Fala, Jonas. Não sei se o Jonas mandou mensagem, levantou a mão aqui. Não, o Jonas levantou a mão, mas também não falou nada. Nem mandou nenhuma mensagem. Ok? Vamos lá. O Brasil é um Estado laico. Ok? Laico ou constitucionalmente laico? Quando se fala em laico, a gente imagina, no senso comum, de que laico é aquele Estado que não tem religião. Não é isso. O Estado laico é o Estado que trata todas as religiões com a mesma importância. Tanto faz a matriz africana, tanto faz o adventista, batista, metodista, católico, Estado laico, considera que a religião é importante para todos, ok? Então, reza a lenda que o Brasil é um Estado laico. O que eu digo reza a lenda? Vamos lá. Você que é evangélico, tá? Na sua cidade, aqui em Fortaleza tem muito disso. Juazeiro, pronto, dá um exemplo aí perto de vocês, Juazeiro. A estátua de Padre Cícero recebeu verbas públicas para ser construída? Se ela recebeu verbas públicas para ser construída, a laicidade do Estado foi quebrada aí. Um Estado laico não pode fazer isso. Aqui em Fortaleza, a estátua de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de Maio, né? Todo dia 13 a avenida fica congestionada, recebeu dinheiro público, e isso não pode acontecer. Laicidade do Estado. A prova disso é que nós temos feriados religiosos no Brasil, vários, mas são feriados religiosos católicos. Não tem feriado muçulmano, não tem feriado adventista, não tem feriado batista, não. Os feriados católicos, os feriados religiosos que existem no Brasil são feriados católicos. E aí tem um sincretismo com Umbanda ou Candomblé, né? Santo Antônio, Nossa Senhora da Assunção, São Jorge, São Sebastião e assim por diante. É o sincretismo, é a mescla, a mistura das religiões. Nesse Estado laico, nós somos tripartite, 3 poderes subdivididos: legislativo, executivo e judiciário. Executivo governa. Então, executivo existe em 3 esferas: municipal, estadual e federal. Legislativo cria as leis. 3 esferas: legislativo, executivo legislativo em 3 esferas: federal, estadual e municipal. Judiciário, 2 esferas: federal e estadual. Não existe jurisprudência municipal. Comandando o executivo, chefe do executivo,
Presidente da República. Só o presidente da República pode decretar um estado de sítio. Só o presidente da República pode decretar um GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que permite uma intervenção no estado, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu no Rio Grande do Norte e quase acontece no Ceará, por conta da onda de atentado das facções criminosas. Ok? Executivo. Legislativo tem duas câmaras ou duas casas. Senado é a Câmara Alta e a Câmara de Deputados é a Câmara Baixa. Senado com 81 senadores e a Câmara de Deputados com 513 senadores, 513 deputados. Beleza? Considerando isso, Câmara Alta e Câmara Baixa, qual das duas é mais importante? O Senado é mais importante ou a Câmara de Deputados é mais importante? Na opinião de vocês aí. Não se prendam ao conceito de alto e baixo. Toda vida que a gente fala Câmara Alta, parece que o Senado é mais importante. Não é. O Senado representa o Estado e a Câmara de Deputados representa o povo. Justamente por isso. E é justamente por representar o povo que a Câmara Federal tem um número de deputados que varia de acordo com o tamanho da população. O tamanho da população define quantos deputados federais cada estado vai ter. O estado do Ceará tem 22. Número mínimo, 8. Número máximo, 70. De acordo com o tamanho da população. Embora o número de deputados varie, o número total não varia. Sempre será 513. Atualmente, o presidente da Câmara Federal, reeleito, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ok? Eles podem ou não instalar uma CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito. E há um pedido, aliás, há vários pedidos, ainda não aconteceu, para a instalação da CPMI dos eventos do dia 8 de janeiro, em que Congresso foi invadido, a residência presidencial, o gabinete presidencial foi invadido, o STF foi invadido por manifestantes, tá? Embora o governo federal não esteja muito inclinado a definir essa CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E aí nós temos, por fim, o STF, tá? Supremo Tribunal Federal. E aí nós voltamos lá para o nosso PowerPoint para mostrar quem é quem, né, no STF. Tranquilo? Nós temos aqui o famosíssimo STF, Superior Tribunal Federal. Só tenham atenção para uma coisa, né? O nosso STF sofreu um processo de mudança. Se você contar rapidinho aí, você vai ver que o nosso STF tem 11 ministros. 11, sempre foram 11. Sendo 11 ministros, qual é a possibilidade de uma votação da empate? Aí você imagina o quê? Não, zero. Não tem como uma votação da empate. São 11, é um número ímpar. Engano. Um ministro pode votar, 5 votam a favor, 5 votam contra e um simplesmente não vota. Um simplesmente se abstém. E aí o processo tem que ser retomado, tá? O STF também tem uma situação que é o ministro mais antigo. O ministro mais antigo do STF chama-se decano. E geralmente ele tem o voto de Minerva. Ele é que vai ter o voto decisório. Atualmente, o nosso decano é essa figura simpaticíssima chamado Gilmar Mendes. O STF também tem um presidente e um vice-presidente. Atualmente, a presidente do STF é a senhora Rosa Weber.
o ministro do STF fica apenas 2 anos. Então, ela vai ficar de 2022 até 2024. E o vice-presidente, nós temos aqui o Ricardo Lewandowski. Presidente, vice-presidente, e a figura que nos últimos 2 anos tem se destacado de verdade, não como ministro atuante do STF, mas pelas suas declarações polêmicas e as suas ações arbitrárias. O Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, mas também é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É esse rapaz aqui que já foi advogado do PCC, que propôs, porque ele não pode definir, ele só pode propor, a CPMI da chamada fake news. É estranho porque na jurisprudência, na legislação brasileira, nós não temos esse termo. Não termo. Quando você espalha uma mentira, um fake, aí você pode ser processado por calúnia e difamação. E, recentemente, 2019, nós tivemos a saída desse ministro, o ministro Marcos Aurélio Melo. Ele se aposentou e entrou no lugar dele André Mendonça, estrutura do STF. É também de autoria do senhor Alexandre de Moraes a proposta de regulação das redes sociais. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês aí usam com alguma frequência o Instagram, eu uso com alguma, estou usando menos agora, mas uso relativamente o Instagram quase que diariamente, né? Posto alguma coisa, posto questões, faço comentário, e aí nesses últimos dias o Instagram, ele estava diminuindo o tempo de vinculação dos vídeos. Você faz ali um vídeo com até 59 segundos, né? Eu estava fazendo os vídeos de 42, 46 segundos, e aí ele estava cortando os meus vídeos estranhamente, né? A questão de espalhar a notícia falsa é um problema. Alguns jornais do Ceará publicam a fake news de manhã e aí desmentem a mesma fake news que espalharam pela manhã à tarde. A Folha de São Paulo usou um termo que eu não conhecia, né? Até porque não existe na língua portuguesa, que é despiorou. Não existe isso, despiorou. Ou melhora ou piora, né? Só para não dizer que na gestão passada do Jair Bolsonaro a economia tinha melhorado. Aí ele disse o quê? Não. Houve uma despiora da economia. A ideologia atravessando as informações. Até aqui, tudo na paz. Falaram Regina Duarte, entre outras coisas. Não só ela, né? Não só ela. Recentemente, Luiz Inácio, fontes confiáveis. Isso é relativo, Aline. Eu prefiro seguir os jornais mais conservadores, centro-direita, mas eu sempre comparo os demais. Eu uso Revista do Oeste. Eu uso Revista do Oeste, eu uso Gazeta do Povo, do Paraná, eu uso Folha de Minas, que eu gosto muito, e por obrigação eu tenho que ver G1 todo dia. G1 e Folha de São Paulo. Folha de São Paulo tem muito fake news, Estadão também tem muito fake news, tá? Mas aí você compara 3, 4 fontes para ver se a informação realmente é válida. Todos lançam fake news. Daí você não pode beber só de uma fonte, né? Não pode beber só de uma fonte. Se você só segue G1, você vai ter uma quantidade absurda de fake news. Se você segue só Gazeta do Povo, você corre o mesmo risco. Se você segue só Folha de São Paulo, corre o mesmo risco. Agora, algumas produzem mais, né? Folha de São Paulo é uma das que mais produzem. Depois, Estadão também produz muito.
Jornal Nacional não recomendo nem para você gastar energia. Os telejornais, de modo geral, são ruins. Telejornal, de modo geral, é ruim pelo motivo simples. As notícias vão se sobrepondo, uma notícia vai ficando sobre a outra, e no final da reportagem você não sabe o que foi que aconteceu. Exemplo, primeira notícia, guerra na Ucrânia. Segunda notícia, nasceu um filhote de hipopótamo no zoológico de Curitiba. Terceira notícia, o cantor Belo não é belo. Quando chega a última notícia, você não consegue fazer os links, você não consegue juntar as informações para poder fazer análise. Por isso que os telejornais são extremamente complicados ao se fazer esse tipo de análise. Tranquilo? Bora lá. Pau na máquina, que o tempo urge. Não, Tamires, não é exatamente isso não, Tamires. O jornal de centro-direita, ele acaba comparando os dois governos. Quando o governo anterior acerta, ele diz, quando o governo anterior erra. Os jornais de esquerda não fazem isso, né? Os jornais de esquerda estão puxando a brasa. Por exemplo, recentemente, Luiz Inácio falou que era interessante que existisse trabalho escravo. Luiz Inácio também não assinou a declaração, o Brasil não assinou a declaração contra Daniel Ortega, lá da Nicarágua. E os jornais de esquerda ficaram calados com respeito a isso, né? Ou seja, foi abertamente o governo brasileiro apoiou um ditador sanguinolento, Daniel Ortega, lá da Nicarágua. Os jornais de esquerda ficaram calados, de direita meteram um pau. Então você tem que pegar as informações, né, comparar, aproveita o que dá para aproveitar, o que não dá para aproveitar, descarta. Sempre baseado em fatos e não em ideologia. Tranquilo? Bora. Não é a questão de concordar ou não concordar, Tamires. É fato. E contra fatos não existem argumentos. Né? Se apresenta fatos que comprovem a opinião, está valendo. Se não há fatos que comprovem a opinião, é só opinião. Bora lá. Pau na máquina. Continuando aí, nós temos aqui a estrutura do nosso STF, né? Os ministros do Luiz Inácio Lula da Silva, a estrutura do STF, com exceção do Marco Aurélio, que se aposentou. Há uma proposta de que o STF não seja mais vitalício, né, de que se exista um mandato aí vinculado só até 10 anos, muito provavelmente isso não passará, depende de uma estrutura política, e aí a Câmara Alta, o Senado e a Câmara Baixa, a Câmara de Deputados, não está muito inclinada a apoiar algumas decisões do atual governo. Tá? E aí nós temos a mudança política dentro do ambiente da América Latina. À sua esquerda, você vai ver qual era a composição da América Latina, e quando se fala em América Latina, nós estamos nos referindo categoricamente à América do Sul, América Central e parte do México, né? Essa é a nossa América Latina. Até 2019, a América Latina era tipicamente governada pela direita. Nós tínhamos aí algumas exceções até 2019, quando foi a gestão do então ex-presidente Jair Bolsonaro. Para 2023, com a posse do Lula, ele só reforça um movimento chamado de movimento da nova esquerda, ou da neo-esquerda. Nós temos como exceções de modo geral. Nós temos uma mudança na Colômbia. A Colômbia era governada por Ivan Duque e agora é governado por Guilherme Gustavo Petro, que é de esquerda. Nós vamos ter uma mudança no Equador, que era Lenin Moreno, que era de esquerda, agora é Guilherme Lasso, que é de direita. E se você observar, de modo geral, nós só temos na América do Sul, especificamente, 3 governos alinhados com a direita. Que é o governo da Colômbia, que é o governo do Paraguai e é o governo do Uruguai. Os demais governos são governos ditos de esquerda. Se você observar aí, no país chamado Peru, onde tem esse rapaz aqui, ó, o senhor, vou até trocar para o verde, esse rapaz, Pedro Castillo, ok?
o Peru, em 3 anos, teve 5 presidentes destituídos, renunciados, impeachmentados, e o último a ser impeachmentado e preso foi esse rapaz, Pedro Castilho, que tentou um golpe. Tentou dissolver o Congresso, foi destituído e preso. E a orientação dele era orientação de esquerda, né? Ele pregava aí o regime, as ideias socialistas. Tentou um golpe, não deu certo. Provisoriamente, Dina Boluarte assumiu o governo no Peru até que novos processos eleitorais aconteçam, né? E agora, esse ano, nós vamos ter eleições lá na Venezuela e o Brasil vai mandar uma comissão para verificar a validade das eleições que estão acontecendo na Venezuela. Recordem que a Venezuela ela tem um regime bem singular. O mandato da Venezuela é um mandato de 6 anos, mandato presidencial, tem 5 reeleições. Então, se o presidente da Venezuela conseguir se reeleger 5 vezes, ele vai ficar somente 30 anos no poder. E a atual agenda econômica brasileira, o Brasil está retomando as relações comerciais com a Venezuela, tomando relações comerciais e ampliando as relações comerciais com a Argentina. Há uma proposta de criar um metrô aí na Venezuela, né? E também ampliar um gasoduto em relação à Argentina. Só que esses 2 países, tanto a Venezuela quanto a Argentina, nos devem muito dinheiro. A Venezuela nos deu um calote ali de um empréstimo do Credit Suisse, né? O Brasil foi avalista da Venezuela, Moçambique, Cuba, e como a Venezuela não pagou, quem teve que pagar fomos nós, a partir de recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Nós temos aqui. E aí, no cenário internacional, nós também tivemos uma mudança muito grande, já foi tema de várias provas, que é a continuidade da guerra da Rússia, né? A guerra da Rússia começou no dia 24 de fevereiro de 2022, já fez aí mais de um ano, mês passado fez um ano, e o principal motivo da guerra da Rússia foi justamente a ideia da Ucrânia, que já foi uma ex-república Rússia, aqui a Rússia gigantesca, 17 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos aqui a capital, Kiev, né? E o atual presidente da Rússia, Volodymyr Zelensky, foi escolhido pela revista Time como a personalidade do ano de 2022. Qual foi o grande problema aqui entre a Rússia e a Ucrânia? Bem, o grande problema foi a possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN surgiu em 1949. Ela é um pouco mais velha do que a ONU. A ONU é de 1945. Tá? Ah, Brando, isso aí não pode cair em atualidades. Claro que cai em atualidades. A OTAN ainda é existente, ainda está atuando, a ONU existe, ainda atua. Então, vamos por partes. Primeiro, reza a lenda que o objetivo da ONU é a paz mundial. No entanto, a ONU ela não tem poder político, não tem poder jurídico, não tem poder fiscal para
estabelecer a paz. Então, a ONU procura, trabalha, objetiva manter a paz mundial. E se você quer manter a paz, tem que se preparar para a guerra. Só que a ONU não tem exército. A ONU tem os chamados soldados da paz, ou capacetes azuis, que conduzem as diversas missões que a ONU produz ao longo do mundo, né? Inclusive, o Brasil já chefiou uma missão que foi no Haiti, a MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. A ONU foi criada em 1945 pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. E esses vencedores criaram, por conseguinte, um órgão importantíssimo, definitivamente, talvez o órgão mais importante da ONU, o CSNU, Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse Conselho de Segurança das Nações Unidas, por sua vez, está subdividido em duas situações: permanente e rotativo. O permanente é composto pela China, Estados Unidos, anteriormente União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje pela Federação Russa, França, né? E Reino Unido, França, China, que mais? Só são 5, né? Pronto. Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido. Pronto. E o Conselho Rotativo? O Conselho Rotativo só tem um mandato de 2 anos, tá? Não permanente, provisório. E esse Conselho Rotativo só tem poder de voto e só tem poder de voz. Já o Conselho Permanente tem o poder de veto. O que é que o Conselho de Segurança da ONU fez com respeito à invasão da Ucrânia? Nada. Por um motivo simples. A Rússia faz parte do Conselho de Segurança Permanente e, por conta disso, a Rússia tem a prerrogativa do poder de veto, né? E aí, no dia 24 de fevereiro do ano passado, as forças russas invadiram várias regiões da Ucrânia, principalmente essas províncias aqui, ó, que se declararam favoráveis à intervenção russa. Em 2014, a Crimeia, aqui na porção sul da Ucrânia, tinha sido anexado pelo governo russo. Pergunta básica: qual é o interesse da Rússia na Ucrânia? Se você observar com algum cuidado, a Rússia está no rol dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo e vende demais para Europa. E para escoar o seu gás, ela tem que passar por aqui, ó, em direção à Europa. Por isso, a Rússia anexou a Crimeia, em que 98% da população era a favor da anexação russa. E o senhor Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, não vê prazo para o final desta guerra. O Brasil, inclusive, já se declarou, tanto o ex-presidente como o atual presidente, contrário à manutenção dessa guerra, né, por questões óbvias. O Brasil é um país pacífico. O Brasil abre a reunião da Assembleia Geral da ONU desde 1947. E aqui nós temos a capital da Ucrânia. Qual é o grande problema da OTAN? Vamos lá. A Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, ela tem um artigo chamado artigo 5º. Esse artigo 5º estabelece o seguinte: uma agressão a um país da OTAN é uma agressão a todos os países. Muito recentemente, um míssil chegou aqui na Polônia.
E aí a Ucrânia acusou a Rússia, esse míssil é da Rússia, e a Rússia provou que não era, que o míssil era da Ucrânia. Agora, se a Rússia manda um míssil para a Polônia, e a Polônia faz parte da OTAN, aí o artigo 5º seria acionado, né? Uma agressão a um país da OTAN é uma agressão a todos os países da OTAN. Mais recentemente, a China apoiou de forma irrestrita as ações da Rússia. Por quê? Porque são parceiros comerciais, são parceiros políticos e, juntamente com o Brasil e com a Índia e a África do Sul, compõem um grupo econômico chamado BRICS, que será aula posterior, né? Outra aula sobre economia, mas já adiantando nosso lado, BRICS é um grupo econômico e um bloco político, não é um bloco econômico. Tranquilo? Voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida e vamos dar um gás nas nossas questões, que não são poucas. Muitas questões hoje. Bora lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Internet de vocês está caindo? Cada chuva? Aqui nós tivemos uma queda mais cedo. Karen, eu estou sem a apostila aberta aqui, mas se você quiser, eu vou abrir a minha apostila e aí digo qual é. Pronto, vou abrir aqui a apostila. Pedra Branca. Cadê? Apostila de atualidades. Pedra Branca, copiar. Deixa eu abrir aqui. Prontinho. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Vou mandar aí para você acompanhar aí. Tranquilo? Prontinho. Pronto. Ok, ó. Tá todo mundo visualizando aí? Prontinho. A gente começa com a América, a nova esquerda, os presidentes, tentativa e fracasso de golpe lá no Peru, né? A Dina Boluarte assume. Nós seguimos aqui com o crescimento da nova esquerda, essa imagem já no PowerPoint, né? E não há discussão política sem a presença americana e o atual presidente, o senhor Joe Biden, que inclusive sofre de demência. Ele tem tido eventos estranhos, né? Tem dormido em reuniões, caído de bicicleta. Aqui, a formação do Conselho de Segurança da ONU, os 5 países membros do Conselho Permanente, inclusive o rei Charles III, representando a Inglaterra, anteriormente era a Rainha Elizabeth, que faleceu. Os países que estão no Conselho Rotativo, você está vendo aqui Jair Bolsonaro e Luiz Inácio, né? Que começou em 2022 até 2024. O primeiro-ministro ou chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, né? E aí o representante de cada país, ok? A criação da OTAN, composta por 33 países. O secretário-geral vinculado ao diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, né, que geriu essa questão da pandemia. O assassinato do ex-ministro japonês Shinzo Abe, ele foi alvejado em julho do ano passado, né? Estava na sua campanha para voltar ao poder ali no Japão. Desocupação da Ásia, da Síria, guerra da Ucrânia, né, os assuntos que nós falamos hoje. E aí nós tivemos também um assunto que não vinculado, mas está nas nossas questões, que foi a
a eleição e, posteriormente, renúncia, né, da primeira-ministra britânica, Liz Truss. Ficou 56 dias, 54 dias no poder, né? Nós já temos um novo ministro, que é esse aqui, o Rishi Sunak, né, de origem hindu, de origem indiana, e aí, posteriormente, nós temos a política nacional. E se você observar aqui, você vai ver que os presidentes que mais indicaram ministros, os ministros se aposentam aos 70, né, de forma antecipada, ou aos 75 anos de forma compulsória, de forma obrigatória, e aí a atual estrutura do STF, o André Mendonça e o Cássio Nunes, ambos indicados pelo Jair Bolsonaro. Luiz Inácio vai poder indicar mais um, e ano que vem provavelmente vai indicar mais outro, que chega a idade limite dos ministros, né? Então, Luiz Inácio e Dilma, pela conjuntura de idade dos ministros, tiveram 13 indicações, né, na composição do STF, Jair Bolsonaro 2 e o Michel Temer, que indicou o senhor Alexandre de Moraes, né? Aí nós temos aqui a proposta de uma mudança na estrutura política brasileira, que é o Brasil adotar o chamado semipresidencialismo. Essa PEC foi proposta, mas ainda não foi aprovada, né? A estrutura partidária brasileira, com a criação de um novo partido, União Brasil. Notícias dessa semana, o PSB provavelmente também vai se fundir, criando um novo partido. A bem da verdade, existe mais de 70 partidos em processo de solicitação para serem criados. Entre eles, o Partido Corintianos, né? Já tem um número de membros, já tem o número de dirigentes, tá? E aqui, já está no PowerPoint também, os ministros do senhor Luiz Inácio, né? Separado aí por etapas. E a questão polêmica da Lei Rouanet e a invasão no Congresso, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Várias obras foram destruídas, e especialmente as obras de Cavalcante e também obras de Tarsila do Amaral. E essa temática foi abordada na prefeitura de Crateús, questões extremamente longas, né? Texto longo, texto cansativo, e a vantagem de você trabalhar com questões de prefeitura é que essas questões de prefeitura, elas são constantemente atualizadas, são atualizadas a uma velocidade muito maior do que as questões de concurso de esfera estadual e de esfera federal. Tranquilo? Podemos começar a resolver as nossas 30 questões? Nós temos aí 1h05, mais ou menos, para resolver 30 questões. Dá tempo? Tranquilo? Sueli, fala, Sueli. Brando, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta que não tem muito a ver com conteúdo. Eu Sim. queria saber se tu tá preparando alguma turma para o concurso de Guaiúba, com essa área de conhecimentos gerais. Não. Eu até me inscrevi para o concurso de Guaiúba, mas nem fui pagar taxa nem nada. Eu acho que quem está com esse preparatório para essa turma, eu acho que quem tem esse contato, Sueli, é o Daniel Colares. Eu acho que ele está em preparatórios com turma voltado para Guaiúba, né? Como a minha Daniel, área tinha... e Sim, da banca? sim, o Daniel que trabalha aqui conosco no IB. Acho que ele tem Tá. um contato aí de preparatório que estão fazendo online, presencial também, né? Eu não sei, eu nem acompanhei, porque Acho que agora... hoje é o dia de inscrição, por isso que eu estou te perguntando. Porque lá é Pronto. A inscrição foi prorrogada? Eu me inscrevi, mas não paguei. Não sei Não, nem como é. eu acho que hoje é o último dia.
Ah, não, isso aí nem... Estou nem animado para fazer. E Eu acho que 16, de último dia. vou tentar o TJ do Rio Grande do Norte mesmo. Que aí é Ah, outro obrigada. estado e o salário é um pouquinho melhor. Vamos lá. Podemos começar a resolver as questões, né? Sim, foi, Karen. Exatamente de lá que eu tirei a questão. Bora lá. Resolvendo as 30 questões famigeradas que nós temos para hoje, né? Avançar aqui direto para as questões. Olha só. Questões de nível fácil, questões de nível médio e questões de nível hard. A primeira questão caiu na prefeitura de Granja, né? Nós fizemos aí o preparatório no IB e essa questão derrubou muita gente, né? Vamos lá, vamos desmantelar. Quando você pegar esses textos longos, né? Pegou um texto longo, a primeira coisa que você vai fazer é marcar as palavras-chave, palavras que lhe permitam recordar das informações do texto sem precisar ler o texto todo novamente. Mas vamos lá. Em julho desse ano, caso 2022, a sociedade japonesa e a comunidade internacional assistiram perplexas ao assassinato de um importante líder japonês. O fato ganhou ainda mais notoriedade em face do baixíssimo índice de homicídio no país. O político assassinado se destacava na história política do país por ter passado 8 anos consecutivos no poder, sendo o mais longevo premier. Aí você vai marcar aqui, ó. Mais longevo premier, primeiro-ministro, porque o Japão é parlamentarista. Quem governa lá é o primeiro-ministro, tá? E aí a figura é o imperador, né? A governar a nação, país marcado tradicionalmente por uma alta rotatividade de primeiros ministros. O texto acima faz referência a que personalidade política japonesa? Primeiro, o Ban Ki-moon não pode ser, porque ele era sul-coreano. Sul-coreano e já foi o secretário-geral da ONU. Hoje o secretário-geral é o senhor Antônio Guterres. Descarta. Descarta também o senhor Hun Jintao, que já foi presidente da China, e nós estamos falando do Japão. E Fumio Kishida, tá? É o atual primeiro-ministro. Então, quem foi morto? Shinzo Abe. Levou um tiro feito por um fanático, uma arma artesanal, matou o cara, foi filmado, saiu na internet ao vivo na hora que aconteceu. Então, nossa primeira questão, D de dado, política internacional. Segunda questão, da Prefeitura de Granja. Olha aí, quando a gente fala da questão de atualidades, ó. Onde foi que a Prefeitura de Granja, a banca UPA, que trabalha no mesmo circuito do INPA, trabalha no circuito ABCD. Ela foi puxar informações de 1991 sobre a questão relativa à Guerra Fria. Recordando rapidinho, a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela aconteceu de 1945, de 1945 até 1991, quando a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deixou completamente de existir. A Guerra Fria foi esse período. Mas a União Soviética é anterior à Guerra Fria. Então, olha o que a questão diz. Se é bem sabido, o momento em que a União Soviética foi desfeita em 91. É de conhecimento mais restrito, menos pessoas acabam sabendo disso, né? Só é o momento em que ela surgiu. Para tanto, gostaria de testar seus conhecimentos
solicitando que seja marcada a assertiva que responde corretamente essa questão. Primeiro, você vem para cá, ó, a palavra eslavo. Eslavo. Eu não sei como é que anda o inglês de vocês, o meu é péssimo, mas vamos lá. Eslavo tem uma palavra inglesa que é slave, que significa escravo. Slave. E é justamente essa palavra que vai dar origem a essa daqui. Quando os romanos escravizaram as pessoas do leste europeu. Então, no século XVIII, não existia União Soviética. O que existia era o Império Russo. Então, você descarta o item A. Na sequência, a União Soviética não surgiu em 1917. Em 1917 surgiu a Revolução Russa, a Revolução Socialista Russa. Você descarta o item D. E, definitivamente, a União Soviética não surgiu em 45. Até porque a União Soviética foi para a guerra em 45, né? A princípio, ela tinha um tratado de não agressão, fez uma parceria com os nazistas. Posteriormente, os nazistas romperam esse tratado. Aí eu descarto aqui por tabela o item C, a nossa alternativa, item B de bola, 1922, né? E aí aparece o senhor Stalin, Joseph Vissarionovich Stalin, o homem de aço. Né? Depois da sua morte, ele foi considerado traidor do povo russo e o seu túmulo saiu aí da Praça Vermelha. Vamos para 3. Também da Prefeitura de Granja. Questão muito bem estruturada, diga-se de passagem. Há 90 anos, a política brasileira foi agraciada com uma grande conquista, a criação do primeiro Código Eleitoral. Então, o que é que você faz? Marca as palavras-chave. Primeiro Código Eleitoral. Que, dentre outras medidas, estabeleceu a implantação da Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais, desde o alistamento, a organização das mesas, 2 vezes aí, da apuração dos votos até o reconhecimento e proclamação dos eleitos. Além de ter sido responsável por estabelecer padrões seguros na organização do processo eleitoral, o Código Eleitoral, aí ele repete o comando da questão que está lá no texto, ó, o Código Eleitoral de 1932 também se notabilizou, se destacou por ter. Primeiro, você vai eliminar isso aqui, ó. Renda mínima. Era o voto censitário, o voto baseado no poder econômico, no poder da terra. Isso aqui deixa de existir em 1891, com a primeira Constituição republicana. Descarta o item A. Também vai descartar de cara, né, essa situação aqui, ó. Segundo turno. O segundo turno é estabelecido já dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, 94, tá? Quando se cria no Brasil o processo de reeleição e, consequentemente, o segundo turno. A e T eliminada. Aí nós ficamos com 2 questões. A Comissão de Verificação de Poderes, ela existiu entre 1891 e 1930, dentro do período da chamada República da Espada e o início da República Oligárquica. Então, você descarta aqui
a nossa opção C de casa. Lembrem que também, na década de 30, é que foi estabelecido o voto feminino do Brasil, 1937. Né? Então, terceira questão, C de casa. Questão número 4 é aquela questão em que não tem a possibilidade de você errar. Né? A questão para você não zerar a prova, não. Já sou funcionário público, já estou garantido, já posso fazer aqui o empréstimo consignado e gastar dinheiro até dar uma dor. Então, vamos embora. No dia 24 de março de 2022, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou um mês. Aqui, ó. 24 de março de 2022, tá? Em março, o conflito concentrou-se nas cidades ucranianas com maior população, entre elas, capital da Ucrânia. Aí, ó, se você voltar bem para cá, você vai ver bem aqui a capital da Ucrânia, Kiev. Consequentemente, moleza. O que é que você elimina? Mariupol é uma região de províncias separatistas que se vincularam à Rússia. Crimeia pertence à Rússia desde 2014. Kharkiv fica mais ao norte e é também uma república ou uma província que apoiou a invasão russa. Capital da Ucrânia, Kiev. 0800. A questão número 5, você vai observar que são dois concursos diferentes. A primeira da Prefeitura de São José dos Ausentes e a segunda da Prefeitura de Cachoeira do Sul. No entanto, tratam no mesmo assunto, só que essa daqui é um pouquinho pior. Ela quer saber quando foi que as invasões à Ucrânia tiveram início, ó. Teve início. Ora, se a questão anterior está dizendo que no dia 24 de março de 2022, as invasões e a guerra fez um mês, aí aqui 0800. Pronto. Dia 24 de fevereiro de 2022, teve início o conflito entre Ucrânia e Rússia. Questão número 6. Prefeitura de Abaiara, realizado pela banca UPA, Universidade Patativa do Assaré, que a gente imaginava, inclusive, que ia fazer Pedra Branca, né? Um texto gigantesco para uma resposta relativamente pequena, relativamente simples. A Europa vem atravessando os períodos mais difíceis de sua história desde o término da Segunda Guerra Mundial. Além dos milhares de mortos e do drama de milhões de refugiados ucranianos que abandonam sua terra natal, o continente tem sofrido com a escalada dos preços de diversos produtos no seu mercado interno, decorrente da elevação do preço dos combustíveis, em especial do gás natural, e em boa parte proveniente da Rússia. Apesar de possuir motivações mais abrangentes, resultantes dos interesses das atitudes líderes dos países envolvidos, diversos analistas políticos, baseados nas próprias declarações de Vladimir Putin, apontam que, dentre as principais causas do conflito, destaca-se a intenção do presidente Volodymyr Zelensky em integrar a Ucrânia. O que é que você vai lembrar aqui? Nome do presidente da Rússia, nome do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, humorista, né? E integrar a Ucrânia na 0800, que poderia representar uma ameaça à soberania russa, por colocar o poder bélico, o poder armamentista, capitaneado ou comandado pelos Estados Unidos nas suas fronteiras. Vamos lá.
não pode ser o item D. A OEA é a Organização dos Estados Americanos. Então, só vai atuar na América. América do Norte, América Central e América do Sul. Também não pode ser a OCDE. OCDE é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Não tem vinculação militar, não tem vinculação armamentista, não tem vinculação bélica. Descarta. No mesmo sentido, elimina também o item C. OMC, Organização Mundial do Comércio, não faz o menor sentido, sobrando tão somente a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Bora lá. Até aqui, tudo na paz. Opa, mandaram a mensagem aqui. Aline C, Nayane C, Renária C. Vocês estão pescando de alguém. Alguém está buzinando o gabarito para vocês. Não é possível. Todo mundo acertando essa questão. Bora para a próxima. Só são 30 hoje. E aí a gente vê se nas próximas aulas nós vamos manter 30 questões ou se nós vamos diminuir, aumentar o número de questões e tal, né? Não sei como é que vocês vão seguir. Bora lá. Se vocês definirem que 30 é muito para a gente resolver em uma hora e pouco. 7ª questão. No material de vocês, você tem que acrescentar uma informação, certinho? Ó, que é da gestão passada. Vamos lá. Queda do ministro do MEC. Pediu exoneração do cargo de titular do Ministério da Educação no dia 28 de março. Este é o 4º ministro do governo Bolsonaro a cair da pasta em 3 anos e 3 meses. Assinale a alternativa que preenche corretamente. 0800. Ele está falando de um ministério específico, que é esse ministério aqui. Deixa eu trocar para marca-texto. Ó. Ministério da Educação. Se eu estou falando do Ministério da Educação, elimino o item A. Fábio Faria era da Secretaria de Cultura. Marcos Ponte, Ciência e Tecnologia. João Roma, senador pelo Estado da Bahia. O ex-ministro da Educação, envolvido no escândalo com pastores também. Inclusive, deu um tiro em alguém, né, no aeroporto. Ele andava armado, tinha porte de arma, né? Está respondendo processo por conta disso também. Foi o Milton Santos. Perdão, Milton Ribeiro. Milton Santos é da Geografia. O Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. O atual ministro da Educação, o senhor Camilo Santana. Olha a questão número 8. PM de São Paulo, eu só modifiquei um item, tirei um item. Cuidado, isso é política da América Latina. Esse assunto é extremamente comum, é extremamente cobrado pelo INPA. O INPA gosta dessas questões de caráter de política e de geopolítica. Tranquilo? Bora lá. As principais praças do país foram lotadas na noite de domingo, 26 de outubro de 2020, depois que os eleitores deram amplo apoio ao plano de descartar a atual Constituição em favor de uma nova Carta Magna. Olha só, mudança na Constituição. Marca aí. Que será escrita pelos cidadãos. Na praça, foco de gigantescos e muitas vezes violentos protestos do ano passado, fogos de artifício foram lançados em meio a multidão de dezenas de milhares de pessoas, gritando em uníssono a palavra renascimento. Com mais de 3/4 dos votos apurados, 78,12% dos eleitores optaram por uma nova Constituição.
Muitos manifestaram esperanças que um novo texto vai moderar, diminuir o viés amplamente capitalista, com garantia de mais direitos iguais na saúde, aposentadoria e educação. Tá? O fragmento de texto, o exceto, trata. Primeiro, a Argentina não passou por um processo de nova Constituição. A Argentina estava vivendo uma crise política e econômica sem precedentes. Fazia 31 anos que a inflação da Argentina não superava o patamar de 100%. Já chegou a esse patamar, ultrapassou. O Peru, 4 anos, 5 presidentes, o último impeachmentado e preso porque tentou um golpe. A Bolívia, governada por Luiz Arce, ex-ministro do senhor Evo Morales, também não passou por um processo de mudança, vai passar por um processo eleitoral daqui a 2 anos. Só sobra o Chile, que é governado pelo presidente mais jovem da América Latina, que inclusive já há pedido de impeachment para ele. Só tem 35 anos, o senhor Gabriel Boric. 35 anos, né? Não conseguiu, inclusive, fazer uma nova Constituição. A ideia dele é desmilitarizar as Forças Armadas e a polícia. E o seu índice de rejeição no Chile cresce dia a dia. Tá? Vamos lá. Questão do Brasil. Política partidária do Brasil. Oficialmente, o Brasil tem 36 partidos, oficialmente, tá? E existem outros partidos que estão há bastante tempo pleiteando a sua criação. Entre eles a Nação Coritiana, a Ação Integralista, que é criar um novo partido, né? Tem até solicitação de partido neonazista, mas como a nossa Constituição proíbe as vinculações nazistas, inclusive a saudação à suástica é crime no Brasil e na Alemanha. Então vamos lá. A estrutura partidária brasileira é uma das mais extensas e talvez mais confusas do mundo. Quer seja pela pluralidade, pela quantidade de partidos, ou pelas possibilidades de junções e formação de lobbies. Vamos recordar, lobby é quando nós temos aí um grupo político que vai representar um determinado segmento ou determinado setor da sociedade. Nós temos a tal da comissão da bala, que é composta geralmente por pessoas da área de segurança, delegados, ex-delegados, que querem mudar e propor mudanças nessa área no Brasil. Nós temos também a FPE, Frente Parlamentar Evangélica, que tem muita força, né? Muita força no nosso país, né? Aí tem as comissões e os grupos, né? Os grupos vinculados ao LGBTQIA+, né? Nós temos também essa possibilidade. Tudo isso forma um conjunto chamado de lobbies. Lobbies. Tranquilo? Então, o que é que nós temos? A questão, ela pede, entre outras coisas, né? Pede, entre outras coisas, a ideia de o partido mais antigo e o partido mais recente. Nós também temos, né? Nós também temos aí uma possibilidade mais recente de fusão de 3 partidos, né? O PROS, Partido Solidariedade, solicitou a fusão do PROS, do PSC
Partido Social Cristão, mais o Podemos. Esses três partidos solicitaram ao TSE para que eles se fundissem e se transformassem em um só, tá? Por que isso aconteceu? Porque nós temos uma cláusula de rendimento ou de desenvolvimento e esses partidos, PROS, PSC e Podemos, encolheram em alguns estados, não conseguiram eleger deputado nenhum. Então, o mais antigo partido e o mais recente. Então, de cara, você vai descartar aquele que você tem certeza que não é mais antigo. O PT não é mais antigo. O PT é de 1980. Então, descarta. O MDB, tá, só existe há 3 anos. Anteriormente, era PMDB. Aí depois ele voltou para a sigla que ele tinha antes do período da ditadura militar, antes da reforma de 85. Então você descarta também, né? E o PROS não é o mais recente, né? O mais recente do Brasil até o presente momento é esse aqui, o União Brasil, que é a fusão do antigo partido DEM, Partido Democrata, mais o PSL. A fusão desses dois partidos aqui gerou o tal do União Brasil. Então, eu descarto. E o PCdoB, ele é de 1922. Durante o período de Vargas e durante o período da ditadura militar, tá, ele foi proscrito, ele foi fechado na marra, mas continuou existindo na clandestinidade, né? As escuras, no clandestino. Então, o partido mais antigo e o mais recente no Brasil, até o presente momento, somente quando esse processo for totalmente aprovado pelo TSE, aí nós teremos uma mudança dessas questões. Prontinho, questão aí do processo eleitoral do ano passado. O ano de 2022 é marcado como o mais acirrado pleito eleitoral dos últimos anos da história republicana brasileira. Apresenta forte polarização no Senado Nacional, sendo os dois principais adversários, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Antes mesmo da Justiça Eleitoral autorizar, ambos os candidatos, de forma legal ou ilegal, haviam iniciado as suas respectivas campanhas, usando os mais diversos meios possíveis, alguns em flagrante arrepio da lei. No entanto, o pleito ao cargo de presidente da República, o chefe do Executivo Nacional, não é disputado apenas por 2 candidatos, mas por uma infinidade com as mais diversas promessas e propostas, né? Nós tivemos candidatos de todos os matizes e formas. Aí vem a questão. Cuidado quando pegarem essas questões. Ó. A exceção de falsa, incorreta, tá? Muito comumente o INPA coloca isso. É uma característica da banca colocar isso. Corresponde aos candidatos à presidência da República no pleito de 2022. Os seguintes políticos, à exceção de Vera Lúcia, do PSTU, candidata, Felipe Dávila, também candidato, Partido Novo, né? O Novo tem um governador eleito, que foi o Zema, lá de Minas Gerais, foi reeleito, e aí nós ficamos com duas alternativas. O Léo Péricles, que tinha um tempo tão curto na TV que a gente nem lembra dele, né? União Proletária, UP, você descarta aqui. E esse aqui, ó.
O Pablo Marçal, ele desistiu da sua campanha para apoiar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, ele desistiu da campanha presidencial. Como eu estou buscando a exceção, a nossa alternativa, item A de aprovação. 11ª, concurso de 2016, da Universidade Federal da Paraíba. Cuidado com essa questão, tá? Ah, essa questão prescreveu? Não, a questão não prescreveu, porque a informação que ela traz ainda é válida. Dando seguimento à reforma política brasileira, em junho de 2015, a Câmara aprovou o fim da reeleição no Brasil. Ok? O fim da reeleição no Brasil. Muita calma nesta hora. Questão 11. Deixa eu voltar aí para vocês. O fato da Câmara ter aprovado não é a mesma coisa de ela ter sancionado. Uma medida pode ter sido aprovada pela Câmara e não ter sido sancionada, não ter virado lei. Então, se ela foi aprovada, mas não foi sancionada, ela não entrou em vigor. Tranquilo? Por isso que a questão não prescreve. É uma questão de 2015, 2016, mas continua válida. Bora lá. Pau na máquina. Está acabando, mas é o tempo e as forças, porque questão ainda tem demais. Olha só. Questão número 11. Questão número 11. Pontinho. Foi aprovada o fim da reeleição. Fim da reeleição para quem? Né? Primeiro, só para representante do Poder Executivo e Legislativo? Descarta. Todos os cargos públicos? Não. Presidente da República apenas? Não. Somente para os cargos executivos, para aqueles que governam, presidente da República, governadores e prefeitos. Aí você, não, mas depois desse período já teve eleição e teve prefeito que foi reeleito. Exatamente por isso. A Câmara aprovou, mas o presidente da República, em 2016, dona Dilma Vana Rousseff, não sancionou. Então, isso não entrou em vigor de jeito nenhum. Consequentemente, nossa alternativa A de aprovação. Olha aí a 12ª questão. É uma questão relativamente longa, é uma questão que é para ser de nível médio a difícil, e tem um agravante, ó. O exceto. Ok? Aí diz assim: a política é a arte de unir os inimigos e separar os aliados. Ao longo de toda a história humana, a política ocupou um papel fundamental, ora evitando grandes chacinas, ora gerando horrores inomináveis, como a Segunda Guerra Mundial ou o Holocausto Judeu. A América Latina viveu grandes mudanças em sua composição política, variando de ditaduras militares à formação de governos pró-socialismo. 100% autoral, até o texto, para não ter blá blá blá. Sobre as atuais, toda a vida que você pegar isso aqui, ó, fique preocupado. Atuais. Atuais é o dia de hoje, agora. Contemporaneidade. Apareceu o advérbio.
constantemente, respectivamente, majoritariamente, atualmente, odiernamente, já fica preocupado. Sobre as atuais mudanças políticas da América Latina, todas as alternativas são corretas, exceto no Chile, uma Assembleia Legislativa Constituinte foi criada. E essa Assembleia Constituinte, ela definiu que os gêneros biológicos, masculino e feminino, isso é o gênero biológico, não confundir o gênero biológico com o gênero social, tá? Deveriam ser paritários. Em outras palavras, deveria existir o mesmo número de deputados e deputadas. Isso aconteceu no Chile, com certeza. B, Venezuela, que tem 98% da sua população abaixo da linha de pobreza. O dinheiro lá não vale nada. A inflação ano passado superou 1 milhão%. E por isso, a única coisa que a Venezuela tem em grande quantidade é petróleo. E aí ela estava trocando vacina por petróleo. O item A e o item B são verdadeiros. C, na Argentina, o presidente Alberto Fernandes apresenta o maior índice de rejeição de um político portenho. O que é portenho? Argentino. Por que não colocou argentino? Tá? Porque nós não sabemos como é que a banca vai trazer esse tipo de questão. Consequentemente, elimina C. A nossa alternativa, a nossa exceção é o item D. Por quê? Porque Pedro Castilho foi destituído ao tentar um golpe, Dina Boluarte assumiu interinamente o governo, só que o Peru não é de direita, ele é de esquerda. Dina Boluarte também é de esquerda. Acho que alguém tinha feito alguma pergunta aí no grupo. Deixa eu voltar. Opa, tá aqui. Pronto, B de bola. Qual questão era B de bola, Marciano? Questão. A última questão? B de bola? Foi não. Pronto, isso. R aqui, acerte na prova. Simples. Bora, que tá acabando, gente, tá acabando. As forças. Eu acho que a gente resolveu, foi muita questão hoje. 11ª, 12ª, pronto. Questãozinha moleza. Tem umas questões de prefeitura muito boas e outras nem tanto. Olha essa daqui. É uma questão para você ficar super tranquilo, né, para não zerar a prova. Ó. Só tem que ter atenção. Neste outubro de 2022, os eleitores brasileiros elegem, além do próximo presidente da República, seus representantes para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo. Assim, votamos em 2 de outubro de 2022 para os seguintes cargos. A exceção. Bem, nós elegemos senadores, elegemos deputado federal, elegemos deputado estadual, então a exceção foi prefeito. Não houve eleição para prefeito. Ano que vem é que é ano de eleição municipal. Olha só essa questão que eu modifiquei, né? Essa questão gerou uma polêmica danada, muita gente meteu os pés pelas mãos aí, né? E acabou perdendo essa questãozinha. Metrofor, né? Feito pela banca Idecan, não, pela UES. Atualmente, a UES trabalha no circuito ABCD e o INPA também trabalha no mesmo circuito, circuito ABCD. Atualmente, o número de representantes do Estado do Ceará no Senado Federal é. Qual é o número de representantes do Estado do Ceará no Senado Federal? Em outras palavras, tá? O nosso Senado Federal, ele
tem uma mudança. O sistema de votação dele é diferente, né? Nós temos 3 senadores por estado e a cada eleição nós temos uma rotatividade diferente. Tem uma eleição que nós votamos para um senador e tem eleição que nós votamos para 2 senadores, certo? Cuidado! Olha só essa questão. Muda tudo, ó. Essa questão é engraçada, porque atualmente o número de representantes eleitos no estado do Ceará, no Senado Federal, é atualmente, hoje, quem é que foi eleito atualmente? Foram 2 senadores? Não. 4 senadores? Não, até porque não tem 4 senadores. Cada estado só tem 3 senadores. Atualmente, tem 3 senadores lá? Tem. Atualmente, o estado do Ceará tem 3 senadores. Mas o que é que ele pergunta? Eleito. Então, atualmente, foi eleito um senador pelo estado do Ceará, né? O senador foi o nosso ex-governador, o senhor Camilo Santana, que atualmente ocupa a pasta de ministro da Educação. Consequentemente, nós temos como alternativa C de casa. Essa questão número 15 não é uma questão tão boa assim, né? A questão diz o seguinte: na atual crise instaurada pela política de paridade de preços internacionais, tá? Essa política de paridade de preços internacionais, ela foi instalada, ela foi criada dentro do governo Michel Henrique Temer. Michel Henrique Temer, tá? Política de preço ou paritária internacional. O que significa isso? A PPI significa dizer que quando o preço do petróleo cresce no mercado internacional, consequentemente, ela cresce também dentro do mercado nacional. Uma coisa vai puxar a outra. Então, quando o preço do petróleo dispara no Oriente Médio e na Europa, o Brasil se obriga a se adequar a esse mercado internacional. Então, cuidado aqui. Na atual crise instaurada pela política de paridade de preços internacionais para o combustível brasileiro, tanto membros do Executivo quanto do Legislativo têm atuado nos bastidores da política em Brasília para usar essa situação em seu favor nas eleições de 2022. Qual das opções abaixo indica um mecanismo parlamentar, ó, aqui, ó, mecanismo parlamentar, cuja discussão sobre sua criação foi alvo de intensas movimentações na política nacional entre junho e julho deste ano. Entre junho e julho deste ano. O ano de referência é 2022. Então, você vai descartar. CPI do sanguessuga foi na época do Fernando Henrique Cardoso. CPI do mensalão, escândalo financeiro político, na época do segundo mandato do Lula. CPI da pandemia, instaurada em 2021, dentro da gestão do senhor Jair Messias Bolsonaro.
Então só sobra CPI da Petrobras. Eu acho que tem, inclusive, corrigir isso no gabarito, tá? CPI da Petrobras foi proposto e acabou não acontecendo. Tranquilo? Bora para 16. 0800. Qual dos impostos abaixo foi alvo de uma grande tensão política no Brasil entre o presidente e os governadores? Ó, aí você vem aqui, marca todo o miolo da questão, que é importante para você lembrar. Tensão política no Brasil entre o presidente e os governadores. Tá? Moleza. Principalmente no que diz respeito ao preço dos combustíveis. Primeiro, IPTU é o imposto municipal. Imposto predial, territorial e urbano. IPVA é um imposto federal. Não está vinculado ao Estado. Imposto de renda de pessoa física não é definido pelo Estado. Então, a disputa foi do ICMS. Por quê? Porque sobre o nosso combustível pesa PIS, COFINS, que são federais. Pesa ainda ICMS, que é estadual. Pesa ainda ISS, Imposto sobre Serviço, né? E pesa também uma taxa, uma tarifa para o incentivo ao etanol. E como se não bastasse, pesa ainda esse imposto de caráter federal. CID, Contribuição da Intervenção do Desenvolvimento Econômico. De todos esses, o grande vilão é esse aqui. O somatório de todos esses impostos faz com que os nossos combustíveis somem até 56% do valor final da gasolina e do diesel. Aí o governo federal subsidiou o ICMS dos estados. Quando o governo federal fez isso, os estados, inclusive o Ceará, aumentaram a alíquota do ICMS, que não deveria ter ocorrido. Ok? Então, questão 16, B de bola. Questão 17. Olha aqui em letras garrafais. Isso aqui é um braille. Só erra se quiser. Você passar a mão aí na tela, você vai sentir. Leia a reportagem. Com a disparada dos preços dos combustíveis pesando no bolso dos brasileiros, o futuro da Petrobras voltou ao centro da discussão eleitoral, repetindo 2018, quando a Operação Lava Jato jogou luz sobre a corrupção na estatal. Né? Agência de notícias, BBC News. Tá? A esse respeito, é incorreto afirmar. Elimina logo 3. O preço do petróleo do Brasil, ele sofre as ações do mercado internacional. Aqui, ó, cotações do mercado internacional e também a pandemia de Covid. Mais gente em casa, maior consumo de recursos naturais, inclusive petróleo. Então, o item A é verdadeiro, tá? O preço da Petrobras sofre influência internacional? Sofre. O tal do PPI,
preço paritário internacional. E como a Rússia é uma grande produtora de petróleo e gás natural, isso desencadeou problemas no fornecimento, abastecimento e até na extração de petróleo brasileira. A e B descartada. C ou D. No Brasil, o crescente aumento do preço do diesel tem pressionado também a inflação de outros itens. Claro, alimento e tarifa de ônibus, que depende de diesel, o transporte, entre outras coisas. Consequentemente, nós temos como alternativa aí o item D de dado. Vamos para 18. Moleza a 18 ou não. Um dos recursos utilizados na elaboração de leis é a proposta de emenda constitucional, as famosíssimas PECs, proposta de emenda constitucional, que em 2020 ganhou destaque nacional por ocasião da tramitação de duas PECs polêmicas que tramitaram no Congresso Nacional a partir de 2021. Primeiro, você vai eliminar, né, de cara 2021, né? Se foi 2021, você vai descartar sem medo de ser feliz essa daqui. Isso foi em 2017, dentro do governo Michel Temer. PEC do orçamento secreto, tá? Orçamento secreto. Não foi em 2021. Foi em 2022. E ele amarra a data de 2021. Tá? PEC do STF nunca foi nem aberta. Nunca recebeu nem voto para essa abertura. Então, você descarta essa. Aqui, ó. As PECs polêmicas da urna eletrônica, da validade dessa urna eletrônica, e a PEC, né, da fake news, proposta aí para mudança constitucional e para ampliar a prisão, né, das pessoas que divulgam as notícias falsas. Questão número 19. Prefeitura de Crateús. Essa questão é péssima, porque essa questão exige que você saiba literalmente os 37 ministros do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Considerada figura, tá? Considerada figura decisiva na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais realizadas em outubro de 2022, a senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que apesar de não ter recebido apoio de inúmeros membros do seu partido, o MDB, alcançou a terceira posição na disputa eleitoral. Durante alguns dias, vivenciou um impasse em qual posição integraria o corpo ministerial formado pelo novo governo. Segundo analistas políticos, um dos entraves ou da dificuldade se deveu ao fato do seu partido defende a sua nomeação deveria compor a cota pessoal de escolha do novo presidente e não as negociações em torno da participação que o MDB teria na nova administração, na titularidade de pastas ministeriais, como condição para constituir uma das bases de apoio no Congresso. Após ter sido cogitada para assumir o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, você marca aí, ó, Ministério do Meio Ambiente, tá? Marina Silva. Decisão não concretizada em face da preferência pelo nome de Marina Silva. Simone Tebet acabou por ser indicada para assumir uma pasta ministerial.
Tá? Aí a questão quer saber uma coisa simples. Qual foi a pasta ministerial que a Simone Tebet assumiu? O Ministério da Agricultura e da Pesca é o Carlos Fávaro. Está lá no nosso primeiro PowerPoint. Carlos Fávaro. O Ministério da Gestão, né, e Inovação em Serviços Públicos é a Esther Dweck. Descarta também. E aí ficamos com 2. Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério do Planejamento e Orçamento. O Ministério do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias. Consequentemente, a nossa alternativa, Simone Tebet, Planejamento e Orçamento. Se você voltar lá para o primeiro PowerPoint, você vai ver aqui, ó, Simone Tebet, Planejamento e Orçamento. Daí a importância de nós sabermos os ministros do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o tamanho dessa questão. Isso aqui é só o texto. Só o texto. Né? Ah, meu Deus. Agora. Pode. Tem alguém com o microfone ligado? Ó. De novo. Não. Então, o microfone ligado está dando interferência do lado de cá, gente. Vamos lá. Ó, esse texto vai falar do Camilo Santana. Né? Camilo Santana. Eu estava com medo de pôr o microfone. Eu estou terminando. Neuma, é o teu microfone mesmo. Ó, pronto, silenciou aí, valeu. O Camilo Santana, ele foi nosso governador, se candidatou ao governo, né, ao Senado, foi eleito. Mas, ao ter sido eleito, ele também foi convidado para compor uma pasta ministerial, que foi o Ministério da Educação. Tranquilo? A partir disso, e por questões de tempo, eu não vou ler esse texto todo nem por decreto, porque senão eu não consigo terminar o número máximo de questões que nós nos propomos. Então, a gente vai direto para as questões. Né? Bora lá. Questão falando do nosso ex-governador. Questão número 20. Tranquilo? Tem aqui o texto todinho. Aí, quando você tiver tempo aí na sua vida corrida, você vai marcar isso aqui, ó. Estado do Ceará, o ex-governador Camilo Santana. Ó. Eleito Camilo Santana. Beleza? Aí vem. Cada senador, né, tem 2 suplentes. Cada senador. O Estado brasileiro tem 3 senadores por estado e cada senador tem 2 suplentes. Camilo Santana não foi a exceção. E aí, quando ele assumiu a pasta, né, assumiu a pasta de ministro da Educação, o seu suplente ou a sua suplente assumiu a vaga no Senado. Cuidado com essa questão. Por quê? Porque inicialmente, essa questão tinha uma resposta, 3 dias depois mudou a resposta, e depois, 2 dias depois, voltou à resposta original. Então, o que é que você vai fazer aqui? Atento às últimas eleições ocorridas no país e ao cenário político em nosso estado, após a formação do novo governo, marque a alternativa que indica o nome da política, do político ou da política, que ao ocupar a 17ª suplência, poderá se tornar senador ou senadora pelo estado do Ceará. Primeiro, Chiquinho Feitosa, né, dono de várias empresas de
de transporte público, né? Foi eleito deputado em São Paulo várias vezes. Leônidas Cristino já foi ministro dos Portos na gestão Dilma. Então você descarta os dois. E aí vem a polêmica. A primeira suplente do Camilo Santana era Augusta Brito. No entanto, Augusta Brito assumiu um cargo na Secretaria da Presidência. Então, quem deveria ser? Janaína Farias. Essa daqui era para ser a alternativa. No entanto, depois, a dona Augusta Brito, ela desistiu do cargo na Secretaria da Presidência. E aí, quem foi que assumiu? Ela voltou e hoje a senadora pelo estado do Ceará, porque é a primeira suplente do Camilo Santana, é a senadora Augusta Brito, que já foi, inclusive, diplomada, tá? Essa questão foi da Prefeitura de Crateús, 2023, da UPA, e durante algum tempo, se tivesse tido tempo hábil, se tivesse preparado para ele, nós tínhamos interposto um recurso. E a 21ª questão, que eu acredito seja a nossa última questão. O atual presidente do STF, atual, é uma questão de 2020 que eu adaptei, então vamos descartar. Carmen Lúcia foi em 2016, Luiz Fux, 2020 a 2022, Marco Aurélio não é mais ministro do STF, está aposentado, então se existisse alguma dúvida, seria entre Rosa Weber e Edson Fachin. Edson Fachin é o vice-presidente, a presidente do STF, Rosa Weber. E aqui no finalzinho, pronto, esse PowerPoint aí vai seguir para vocês, né? Eu acho que só tem uma modificação aí, que é a questão número 15, que a gente tem que modificar o gabarito, mas no finalzinho já o gabarito com o gabarito de todas as questões que a gente trabalhou em sala de aula. A gente resolveu da 1 até a 21, né? Então, da 22 para frente, o gabarito definido. Isso a coordenação já vai enviar para todos os senhores e as senhoritas. Tranquilo? Deixa eu ter alguma dúvida aqui. Prontinho, pronto. Lá no gabarito, ok? Boa noite a todos. São 9 horas, vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Bom descanso. Partiu mais trabalho. Fui!